lembrar a startup de não estar apaixonada pela solução criada, e sim pelo problema que está sendo tratado. É algo que a gente chama de síndrome do martelo, né? Uma vez que você tem um martelo, você acha que tudo é prego. Então, não é isso. Você precisa ser capaz de, principalmente no early stage, ser flexível para mudar a sua solução para o problema real que a indústria está enfrentando. Bom, a minha sugestão, né, é criem negócios únicos, né, e não parecidos com as soluções existentes das próprias outras startups. A gente tem visto muito pitch de startup com soluções muito similares, né. Eu espero sempre buscar o ineditismo da solução, né. Invistam bastante na fase de validação com o cliente, de cocriação. Isso é importantíssimo, é o melhor laboratório que tem, é testar com o mercado antes de lançar qualquer POC e MVP. E finalmente, né, acho que tem que, o próprio que está fomentando a BDI, as indústrias saberem trabalhar com as startups, né. Essa relação da startup conhecer o universo, a linguagem industrial e vice-versa, a indústria se preparar, eu acho que é o caminho, é o primeiro passo que nós temos que dar. De todos os programas que foram lançados aqui, são os melhores exemplos para isso. Okay. Bom, a recomendação que eu dou é muita paciência, resiliência. Esse tipo de coisa é sempre bem-vindo. As startups que a gente tem trabalhado tem tido muito isso. Ainda bem, né, porque é menos... É uma carga um pouquinho menor para a gente. Mas eles sofrem bastante com a empresa grande, mas é muito importante porque a empresa grande ela precisa de tudo isso, ela precisa passar por tudo isso para aprender e para mudar, né? Porque a burocracia hoje é o principal entrave dela para se relacionar com uma startup. Eu não acho que seja o problema dinheiro o maior deles, eu acho que o maior deles é a burocracia e só a startup mesmo para ajudar a empresa a enfrentar esse tipo de problema. Ok. Bom, só para fechar, só queria dar uma palavra final. Na verdade, juntando um pouco tudo que foi falado, mas uma recomendação para a indústria, né? Tô tomando a liberdade de painelista, mas também para dar uma opinião. Vou muito na linha do Petros. Eu acho que a indústria também, como o Canano falou, a startup não pode ter apego à solução, mas sim apego ao problema. A indústria também não pode ter apego ao processo, né? Então, quando surgir algo novo, a gente tem que fazer uma autorreflexão se não vale a pena desconstruir aquele processo para ter algo mais inovador. Bom, gente, era isso. Queria agradecer a todos, aos painelistas, pela oportunidade de ouvi-los e a todos vocês. Muito obrigado. Foto, gente, vamos tirar uma foto aqui. Vou tirar aqui no meio para falar que eu sou importante. Vamos aqui para frente para ficar mais bonito na luz, assim, ó. É bom? Aí ele fica boa, fica tudo bom. Cadê os fotógrafos? Opa, tá ali, ó. Muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Bom, a gente vai ter agora a palestra internacional. Quem não sabe espanhol como eu, pode retirar o equipamento de tradução simultânea que tem aqui. E tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque é um assunto muito bacana. A gente vai falar sobre práticas e políticas de inovação em Israel. Então a gente vai conhecer, todo mundo fala, né, que Israel é um centro de inovação, é um lugar muito bacana, que muitas startups nasceram lá, como o Waze, que a gente sempre fala do Waze como o maior case. E a gente vai ouvir um pouco lá como é que é lá, né? Uma pessoa que mora lá vai trazer um pouco dessa informação para a gente. Então a gente vai chamar um keynote que veio diretamente de Israel só para esse evento. Acho que a Isabela falou que foi 15, 20 dias, né? 15, 20 dias que ele recebeu o convite e ele veio. Então isso é uma coisa de muito orgulho, muita felicidade. E vai mostrar como funciona esse ecossistema e por que esse país hoje é reconhecido como um dos mais, um celeiro de empreendedores e de inovação. Teremos tradução simultânea, então podem retirar e voltar rapidamente. Vou ler um pouquinho da biografia, porque é uma das pessoas que vale muito a pena a gente contar essa biografia. Okay? O Alan Uriel Hoffman é atual diretor de colaborações da América Latina na Israel Innovation Authority.
Nessa função, ele é responsável pelo desenvolvimento e implementação de programas conjuntos de pesquisa e desenvolvimento com organizações e empresas da América Latina, desenvolvendo sinergias baseadas em inovação com organizações públicas e privadas da região, incluindo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, o Connect México, MDIC Brasil, MinCity Argentina, ANI Uruguai, Corfu Chile, ou seja, quase todos. Sua visão é promover a cooperação entre países da América Latina e Israel e contribuir para o desenvolvimento de ambas as regiões, promovendo a colaboração em P&D e o intercâmbio de inovação tecnológica. Então, acho que vai conseguir trazer, de fato, muito conhecimento para a gente. Tá? Podem ir sentando, assim que vocês forem voltando com o equipamento, podem se acomodar. E, para isso, já está quase limpo o palco, falta só uma cadeira, já dá para ir chamando. Gostaria de uma grande salva de palmas para o Alan Hoffman, Latin America Collaboration Director do Israel Innovation Authority. Olá, como estás? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Eso es que sei em espanhol. Né? Olá, como estás? Perdón. Ok. Microfone. Perfeito. Obrigado para vocês. Olá. Oi, galera. Eu quero também pedir desculpas para você. Eu vou falar em espanhol na minha palestra, mas a próxima vez eu vou tratar de fazer isso em português. Tá bom? Perfeito. Yeah. ¿Estamos listos? ¿Todos tienen el headphones? ¿Sí? ¿No? ¿Entienden todos español? No escucho. ¿Entienden? ¿No? Ah, perfecto. Bueno, ok. Primero, antes que nada, bueno, mi nombre es Alan Hoffman. Yo soy director para América Latina de la Autoridad de Innovación de Israel. La Autoridad de Innovación de Israel es un organismo gubernamental, es una organización que depende del gobierno de Israel, pero de forma autárquica dirige y desarrolla los programas de innovación de toda la economía de Israel. Desde invertir en empresas startups, en empresas growth, en empresas grandes compañías, pasando también por recursos humanos para la industria, pasando por las industrias y las organizaciones de la industria tradicional, también en lo que es colaboración internacional. Lo que voy a hacer ahora es un poco comentarles, compartirles lo que Israel hace en innovación, lo que ha hecho por más de ya 50 años, a nivel gobierno, a nivel privado, y por otro lado, también qué es lo que nosotros podemos hacer desde Israel en conjunto con Brasil. ¿Ok? Antes de empezar, quería agradecer especialmente a mis amigos de ABDI, al presidente Guto Ferreira, a Rodrigo Rodríguez, a Leo Reisman y a todo el equipo de trabajo que ha ayudado para que yo llegue a este momento. Así que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar. Primero, Israel. ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez en Israel? Veo pocas manos acá levantadas. Se los recomiendo, un lugar muy lindo, y no solamente para la innovación, sino también como turismo. Primero, Israel, escuchamos mucho las noticias, todo lo que Israel hace en Internet, en tecnología, innovación, pero solamente somos un país con 9 millones de habitantes, 8.900.000 para ser más exactos. Somos un país con 21.000 kilómetros cuadrados. Somos el país 153 en el mundo en tamaño de superficie. Nuestro idioma es el hebreo, pero también nosotros hablamos en árabe. ¿Por qué? Israel tiene una población de un 20% de ciudadanos árabes. Nuestra democracia es una democracia parlamentaria, es un gobierno en el cual nosotros tenemos coaliciones y eso representa mucho lo que es la sociedad de Israel. Una sociedad de muchos grupos sociales, étnicos, religiosos, culturales, que conviven en un mismo país y que también trata de desarrollar una economía pujante y una democracia liberal. La Autoridad de Innovación, como les dije, es un organismo gubernamental. Fue fundado en el año 2014 a través de una decisión del Parlamento, de la Knesset. La Knesset es el Parlamento de Israel y si ustedes me preguntan cuántos parlamentarios votaron la ley que creó la Autoridad de Innovación,
son 120. ¿Cuántos parlamentarios tiene el Parlamento de Israel? 120. Eso significa que todos los parlamentarios de todos los grupos políticos y partidos políticos de todo origen religioso, cultural y étnico han votado por la creación de la Autoridad de Innovación de Israel. ¿Por qué? Por nuestra misión. Nuestra misión es desarrollar, es impulsar la innovación como un motor para un crecimiento sustentable e inclusivo. Cuando me refiero a sustentable es cómo hacemos para que Israel se pueda seguir convirtiendo en el pico de innovación en el mundo, pero por otro lado, sumar al resto de la economía con ello. No solamente que la industria de la alta tecnología pueda y logre continuar con la innovación, sino que otros sectores industriales, económicos, sociales y políticos puedan también utilizar la innovación como un motor para un desarrollo sustentable e inclusivo. 2014, les comenté, es el momento en el cual creamos la Autoridad de Innovación de Israel. Sin embargo, la Autoridad de Innovación de Israel es la hija, por así decirlo, de la oficina del Chief Scientist, del cientista jefe del Ministerio de Economía e Industria. Por más de 50 años, esta oficina ha desarrollado programas de inversión y de apoyo a lo que es el R&D, el I+D o Pesquisa de Desenvolvimiento en portugués. ¿Cuál es el objetivo? Generar las infraestructuras de investigación para poder desarrollar R&D. Hemos creído por más de 50 años que el R&D por sí solo iba a traer al país crecimiento y desarrollo. Eso ha ocurrido, sin embargo, como les comenté, para poder desarrollar un crecimiento sustentable e inclusivo en el tiempo, hemos desarrollado y creado la Autoridad de Innovación de Israel, que su focus se amplía mucho más allá de lo que son las infraestructuras de investigación, sino también lo que son las infraestructuras de financiamiento, lo que son las infraestructuras de recursos humanos. Y el objetivo de todo ello es generar R&D para tener un economic value, economic impact. ¿Cómo hacemos para poder tomar todo esto y poder llevarlo a un impacto económico para toda la economía? Ustedes saben, Israel es, dependiendo del año, el número 1 o el número 2 en investimento, no pesquisa de desenvolvimiento, en inversión en R&D. 4.3% del PIB, del GDP, Israel como país, como economía, invierte en R&D. ¿Ustedes saben cuánto es el porcentaje de ello que el gobierno invierte? El gobierno de Israel invierte del total de la inversión nacional en R&D solamente el 16%. Es decir, que el capital privado invierte un 84%. Esos datos demuestran que el capital privado, el capital internacional, cree y valora los talentos de Israel. Por eso invierte. El promedio en los países de la OECD, en los países desarrollados, es de un 30 a un 40% de inversión estatal y la inversión privada es entre un 60 y un 70%. Esto demuestra que Israel se ha convertido en un foco de innovación para todo el mundo, un foco de atención para los inversores y un foco de atención también para los emprendedores. Un poco más de datos para que puedan entender la realidad de la Autoridad de Innovación, del ecosistema de innovación de Israel. 8.3% de los empleados que trabajan dentro de la industria de Israel trabajan en la industria de la alta tecnología. Es un número muy alto. Imagínense que Brasil tiene unos 220 millones de habitantes y tiene un 8.3% de empleados, emprendedores que trabajan en la industria de alta tecnología. Unos 20 millones. Es un número muy alto. Es un número muy alto para un país como Israel, un país pequeño como Israel. Así, la innovación se convierte en la locomotora de la economía de Israel. Sin embargo, nosotros queremos que el resto del tren pueda seguir el camino de la innovación. Un 50% de las exportaciones industriales son de innovación. Y eso es un dato muy importante a la hora de ver cómo la innovación y la tecnología impacta en una economía.
Otro dato importante para poder tener en cuenta es, justamente estamos aquí en un evento que habla sobre la conexión entre la industria y las startups. Multinacionales como Intel, como IBM, como Merck, como Ford, como Amazon, Apple, General Motors, decidieron establecer su centro de R&D en Israel. ¿Saben cuántas tenemos hoy en día? Unas 350 multinacionales tienen su centro de R&D en Israel. Multinacionales de países como Estados Unidos, Canadá, Europa, China, India, Singapur, Corea del Sur, Japón. ¿Ustedes saben cuántas empresas multinacionales latinoamericanas tienen su centro de R&D en Israel? 0. Y mi objetivo dentro de la Autoridad de Innovación es poder lograr generar ese vínculo, esa conexión entre la startup y la industria y poder realmente desarrollar una colaboración que sea fructífera para ambas partes. Israel es líder en casi todos los índices de innovación y eso nos da la obligación de poder mantenernos en el mismo. Un dato que es interesante, este año, en el año 2018, nosotros estamos en número 2 en inversión en R&D. El año pasado estamos en número 1. Estamos todo el tiempo peleando por el primer lugar con Corea del Sur. Eso nos implica que tenemos que mejorar para poder alcanzar la competitividad. Otro dato interesante es, hablando un poco de lo que es R&D, tengamos en cuenta de que Israel es un país pequeño, 9 millones de habitantes. Si nosotros analizamos este gráfico en el que muestra aquí el número de investigadores por millón de habitantes y el porcentaje de inversión en I+D, en R&D, como porcentaje del PIB, veremos que Israel se encuentra, no sé si lo ven bien, me acerco para mostrárselos, se encuentra aquí, ¿ok? Sin embargo, estamos número 2 atrás de Corea del Sur. Nuestro objetivo es todo el tiempo poder ir mejorando. Y yo creo que algo que yo quería remarcar, y justo lo estaba hablando aquí con uno de mis colegas, es que en Latinoamérica los países no acostumbran a invertir en I+D, en R&D. El número de investigadores es muy bajo. Miren países como Argentina, que es donde yo nací, países como México, muy abajo. Sin embargo, y es algo que tienen que también valorarlo y estar contentos por ello, Brasil está muy por sobre el resto de los países de la región. Eso implica que hay un potencial muy grande para que Brasil pueda ser quien lidere la innovación, quien lidere la conexión entre la industria y las startups en los próximos años. Ustedes saben, Israel en el año 1984 sufrió una de las crisis más graves que ha tenido el país. Hemos llegado casi a una situación de cesación de pagos de las deudas, una crisis y una depresión total de la economía por años, y hemos cambiado eso en 30 años. Hemos pasado a ser un país subdesarrollado a ser un país desarrollado. Miren, por ejemplo, el PIB total del país aumentó unas 11 veces en 30 años. El PBI per cápita unas 5 veces y media. Y otro dato que es interesante, la dependencia nuestra sobre recursos naturales para el desarrollo de la energía ha pasado de 0, no teníamos ningún tipo de fuente de energía renovable, a un 38, casi 40% del total de la energía que se utiliza en Israel son energías renovables. Y eso es un dato importante para un país que se encuentra rodeado de países que son los dueños del petróleo y del gas, pero que no siempre son muy amigos de Israel. La Autoridad de Innovación, como les comenté, tiene como mandato desarrollar la innovación como un motor
para un crecimiento sustentable e inclusivo. ¿Cómo lo hacemos? Nuestra política se divide en 5 pilares. Primero, nuestro primer objetivo, y creo que es obvio, nosotros fortalecemos, ayudamos a la industria porque también creemos que así estamos ayudando a la economía. Y eso es algo fundamental. Si nosotros ayudamos a que la industria crezca, la economía va a estar mejor. Segundo, nosotros, como les comenté, tenemos un mercado de capitales muy desarrollado. El capital privado cree e invierte en los talentos de Israel. Eso implica que el gobierno, teniendo solamente el 16% de la inversión en R&D, tiene que pensar de forma muy inteligente dónde y cómo vamos a invertir. Por eso nosotros invertimos principalmente cuando tenemos una falla de mercado, un market failure. Cuando el mercado por sí solo no puede invertir o no cree que sea necesario, nosotros invertimos, porque nosotros tenemos el objetivo de ayudar a desarrollar el país. Y el mercado privado tiene el objetivo de ganar plata. Tercero, yo les comento algo personal. Soy una persona religiosa. Como verán, tengo una kipá, creo en Dios, rezo 3 veces por día, como kosher, respeto Shabbat, pero en un tema soy agnóstico. Es la tecnología. Yo no creo en ninguna tecnología. Yo creo que todas las tecnologías son buenas. Ese es el pilar que nosotros creemos para poder impulsar a la industria. Nosotros no decidimos qué es lo que la industria tiene que hacer, ni qué tiene que investigar, ni desarrollar. Nosotros decimos si la tecnología es buena, si el equipo de trabajo es bueno, nosotros vamos a invertir, nosotros vamos a apoyar. Ese es el criterio para poder apoyar a lo que es el R&D en Israel. Cuarto, y esto es un tema muy importante y creo que refleja mucho nuestra forma de pensar. Nosotros compartimos el riesgo. ¿Qué significa compartir el riesgo? Si un emprendedor, si una empresa quiere recibir algún tipo de incentivo, algún tipo de grant, algún tipo de subsidio por parte de la Autoridad de Innovación, por cada dólar que la Autoridad de Innovación va a invertir, la empresa israelí, el emprendedor tiene que por lo menos invertir $1. Es decir, nosotros damos financiamiento hasta un 50% de los costos. ¿Qué significa? Que si la empresa no tiene la capacidad de poder autofinanciarse ese 50% restante, aunque tenga la mejor tecnología y sean muy desarrollados, exitosos en lo que hacen, también tienen que tener un buen business plan, tienen que convencer al mercado privado de invertir. Esa es la forma de que las empresas puedan mantenerse de forma constante y sustentable a lo largo del tiempo. Cuando me refiero a que compartimos el riesgo, digo que compartimos el riesgo, pero no las ganancias. Nosotros no tomamos equity, no tomamos ni porcentajes sobre la empresa, no decidimos qué la empresa tiene que hacer, nosotros dejamos que la empresa decida por sí misma qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus proyectos. Nosotros lo vamos a evaluar. Si la empresa tiene éxito comercial, tiene que devolver el dinero que nosotros le prestamos, pero si no tiene éxito comercial, nosotros compartimos el riesgo, la empresa no tiene que devolverlo. Por último, y no menos importante, tenemos incentivos negativos para que las empresas israelíes continúen invirtiendo en R&D y manteniendo sus actividades de R&D en Israel y su propiedad intelectual, su IP. Si una empresa quiere hacerlo, nosotros no se lo prohibimos. Pueden vender el IP, tomar su empresa, su R&D center, llevarlo al exterior, pero tienen que devolvernos entre 3 y 6 veces el dinero que nosotros invertimos. Nosotros en la Autoridad de Innovación invertimos en todos los sectores. Ven, desde Life Science, pasando por Digital Health, Big Data, Pharma, Agrotech, todos. Todo lo que se puedan imaginar, todos los sectores nosotros invertimos. Como les dije, somos agnósticos. No creemos en ninguna, creemos en todas.
Un dato importante e interesante es, creo que la gente de ABDI me va a entender. Nosotros invertimos en transferencia tecnológica de la academia a la industria. Invertimos en los emprendedores. Nosotros invertimos en las startups. En Israel, startup son empresas tecnológicas en una etapa temprana. Nosotros invertimos también en las SMEs, pequeñas y medianas empresas. En todas ellas invertimos para el desarrollo de tecnología y productos. La gran pregunta es, ¿por qué el gobierno tiene que invertir en ellas? ¿Por qué el gobierno tiene que invertir en compañías grandes, en corporaciones? Les voy a dar un dato. Esas compañías en Israel tienen el mayor capacidad de desarrollo de R&D, en un nivel mucho más alto, en un nivel mucho más profundo y desarrollado de lo que es la tecnología. Tienen recursos humanos de calidad, tienen equipamiento. Sin embargo, son empresas mucho más conservadoras. Y creo que este evento, este fórum, lo que intenta es tomar ese conservadurismo que tienen las empresas, las corporaciones grandes, y llevarlo a un nivel de innovación más grande. Por eso ellas tienen que tener incentivos para poder innovar. Nosotros invertimos en las grandes compañías con el objetivo de que puedan desarrollar proyectos de R&D sobre tecnologías y no productos. Productos es algo que pueden tener una ganancia inmediata. Tecnologías es algo que es horizontal para todos los sectores y que también genera propiedad intelectual para toda la economía. Y por eso es que nosotros invertimos también en las grandes empresas. Como les comenté, la Autoridad de Innovación da dinero para el desarrollo de R&D, para el desarrollo de la industria, la tecnología y la innovación. Si fuéramos un banco, como banco seríamos un fracaso, porque no todo el dinero que nosotros damos retorna a la Autoridad de Innovación. Pero como les comenté, nosotros queremos desarrollar un crecimiento sustentable e inclusivo. Lo que tenemos que evaluar es, por cada dólar que nosotros invertimos, ¿cuántos dólares crece la economía de Israel? En empleos, en centros de R&D, en exportaciones, en trabajo, en industrias manufactureras. Por cada dólar que nosotros invertimos, entre 5 y 8 dólares crece la economía de Israel. Y ese es el dato que nos confirma por qué es importante invertir en R&D. Esta diapositiva se la robé al primer ministro de Israel, no le cuenten, ¿ok? En el año 2006, de las 10 empresas más grandes del mundo, 5 del rubro de gas y petróleo. En el año 2016, solamente una. En el año 2006, una sola empresa del rubro de la tecnología. En el año 2016, 5, sin contar China Mobile, que podría también decirse como tal. En el año 2006, 3 de las 10 empresas más grandes del mundo tenían su centro de R&D allí en Israel. En el año 2016, 8 de 10 tienen su centro de R&D en Israel. En el año 2017, y ese es el último dato que tengo, antes de venir aquí lo he revisado, 10 de las empresas más grandes del mundo tienen su centro de R&D en Israel. ¿Qué significa? No solamente el capital privado cree en los talentos de Israel, sino también las grandes empresas. Y cuando ellos se encuentran en Israel, ellos están buscando el futuro de la innovación. Por eso yo los invito a ustedes a generar muchas más partnerships, muchas más asociaciones con empresas de Israel para poder conectarse con ese ecosistema. Hablando justamente de cooperación internacional, este es un dato muy interesante. Nosotros hicimos una investigación cómo afecta la productividad la colaboración internacional, cómo las empresas de Israel
cambian su productividad a partir de la cooperación internacional. Y un dato es que el crecimiento de la productividad de empresas israelíes que cooperaron a nivel internacional es del 43%. Dos razones que pueden tener ese crecimiento son, por un lado, estar expuesto a nuevas tecnologías, a nuevas ideas, te ayuda a vos, empresa, a poder conectarse con esa tecnología, a pensar cómo puedo yo también copiar a mi partner, a mi socio. Y por último, esto es un tema muy interesante y muy importante y creo que es clave para Brasil en la coyuntura en la cual se encuentra. La competitividad a nivel global está cambiando el mundo. Las barreras geográficas, políticas, económicas están desapareciendo, no por una decisión política, sino porque la tecnología lo está haciendo. Y eso es algo que los tiene que impulsar a innovar, a cambiar la forma de pensar, el mindset, y empezar a invertir mucho más, de forma más agresiva, en R&D. Les dije, nosotros creemos que la colaboración internacional ayuda a aumentar la productividad de las empresas israelíes. Por lo tanto, como Autoridad de Innovación, nosotros hemos firmado 65 acuerdos bilaterales con diferentes países, estados, provincias, a lo largo y ancho del mundo. En Latinoamérica tenemos varios. Primero, tenemos un acuerdo marco con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos permite conectar tecnología israelí para proyectos que son fondeados por el BID. Tenemos un acuerdo marco con Brasil, con el gobierno de Brasil. Después les voy a comentar dos programas que estamos iniciando ahora con Brasil y obviamente esperemos que el año que viene también podamos comentar el programa con ABDI, que eso es algo que para nosotros sería muy bueno también. Tenemos un acuerdo con Argentina, un acuerdo con Uruguay, con México, Colombia y Chile. Sin embargo, todos los acuerdos que hemos hecho a nivel federal no siempre han tenido éxito. Muchas veces porque las agencias no están actualizadas de cómo generar un programa de cooperación internacional, quizás porque las empresas, las startups no conocen de esa información. Lo que nosotros estamos intentando hacer ahora es poder trabajar también directamente con el mercado privado, con las empresas. Para ello hemos creado un programa de multinationals, de empresas multinacionales, para trabajar directo con ellas y también generar programas de pilotos de tecnologías israelíes para desarrollar y solucionar problemas de empresas en América Latina, de municipios y de ciudades. Como les comenté, tenemos dos programas nuevos que hemos lanzado con Brasil. El primero, el programa que tenemos con Embrapi. Todos conocen lo que es Embrapi, ¿sí? El programa con Embrapi es un programa de cooperación en el cual Embrapi y la Autoridad de Innovación damos fondos a empresas de Israel y de Brasil para desarrollar partnerships, parcerías en pesquisa de desenvolvimiento, en 4 temas que creo que son muy interesantes para el Brasil hoy en día: IoT, Internet of Things, Life Science, Energy y, por último, Agriculture. Estos 4 temas son interesantes y si ustedes están interesados con sus empresas participar, están más que invitados a poder contactarme. El segundo programa, que lo vamos a lanzar, si Dios quiere, el 10 de diciembre con FINEP. Son varios temas para poder trabajar y mucho más amplio. Y yo creo que es también una oportunidad para empresas de otros sectores de poder generar una partnership perdón, que sea buena para las partes. Tenemos otro programa que nos permite a nosotros poder fondear
proyectos de cooperación con América Latina y especialmente con empresas, ¿ok? Con empresas grandes, empresas medianas. Este programa de adaptación de producto. Este programa lo que nos permite a nosotros es poder dar fondos a empresas israelíes para poder adaptar una tecnología existente en el mercado israelí a las necesidades del mercado latinoamericano, especialmente de Brasil. Eso es muy bueno e interesante, especialmente para grandes industrias que tienen desafíos como los que ABDI está planteando. Gracias. Como les estaba diciendo, este tipo de programa lo que nos permite a nosotros es dar fondos a empresas que quieren conectarse con la industria, que quieren desarrollar un piloto, que quieren probar y validar sus tecnologías. Brasil es un país muy grande, un país con mucho desarrollo industrial, un desarrollo industrial muy diverso y muy fuerte y potente en toda la región y en el mundo. Israel es un país pequeño. Sin embargo, nosotros desarrollamos tecnologías de nicho, tecnologías que están aplicadas a muchos sectores, pero que para poder validarlas necesitamos colaboración con industrias desarrolladas e importantes. Por eso creo que acá tenemos un potencial muy grande de cooperación en conjunto con ABDI también para desarrollar colaboraciones que ayuden a que ambos ecosistemas, a que ambas economías puedan lograr su potencial. Y creo que en eso tenemos que invertir en nuestra relación entre los países. Obrigado. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas, o Guto só vai fazer uma palavrinha rápida. Não vão ainda, porque depois a gente vai ter ainda o nosso case do storytelling do empreendedor e também na saída a gente vai dar um lunchbox para vocês comerem também, para não precisar ir no restaurante na praça de alimentação. Então esperem um pouquinho aí. Gente, primeiro eu queria agradecer a participação do Alan, mas eu não, como ele falou da FINEP e da Embrapi, eu não podia perder oportunidade, né? A gente não perde oportunidade. Então, eu sei que ontem o Alan jantou com o nosso time, e eu já gostaria de aprender uma palavra em Israel, que é do compromisso, do firmamento, de algo que efetivamente você concretiza, que é Tachlas. Então, eu gostaria agora, Alan, de dizer que eu vou ficar muito feliz se a terceira edição do Conexão puder ser com Israel, ser uma Conexão Startup Indústria Brasil-Israel, para a gente faz todo sentido. E se você concordar, a gente faz um Tachlas agora. Agora, Tachlas. Fechado. Muito bom, muito bom. Fechado, então. Muito bom. Então, vamos fazer uma perguntinha. Quem tem, já pode levantar a mão, não consigo ver muito bem. Opa, já temos a pergunta aqui, uma pergunta aqui. 3, fechou. Então, a primeira aqui, quem puder levar o microfone, por favor. Aqui, depois ali atrás, tá bom? Felicidades, bem interessante sua apresentação. Minha pergunta é, nosso novo governo está bem próximo a Israel. Que outras coisas ou outras tendências tu crees que podemos aprofundar? Ou que outras parcerias ou propósitos com esse novo governo, tanto para startup quanto para grandes empresas? Yo creo, y gracias por la pregunta, yo creo que la oportunidad es muy grande. Israel y Brasil están más cerca que nunca y creo que la oportunidad de poder desarrollar la industria de Brasil como líder regional y global en innovación y tecnología, eso es algo que va a poder cambiar a la economía de Brasil para siempre. Y creo que ahí tenemos que desarrollar más proyectos de cooperación entre startup e indústria entre Israel e Brasil. Vamos ali agora para o lado ali, se alguém puder, por favor. Temos uma aqui. Ah, tá, ok. Então vamos aqui, então, já à esquerda que já está com o microfone. E aí depois a gente chega ali. Vamos fazer aqui primeiro que já está com o microfone. Tá, e a gente finaliza com você, tá bom? Meu nome é Jairo. A minha pergunta é sobre... Queria saber se o serviço militar obrigatório lá em Israel,
que treina, né, os cidadãos na questão assim de parte tecnológica, de ciberdefesa, por questão da guerra, tem importância, né, influência direta nesse milagre econômico y nesse desenvolvimento tecnológico. Muchas gracias. Es una pregunta muy buena porque el impacto que tiene el trabajo que un soldado de Israel, un servicio que él tiene que dar al país a nivel de la economía de Israel es muy importante. Como tú has dicho también, Israel es un país muy atacado a nivel de ciberseguridad y por eso su ejército ha logrado desarrollar tecnologías que son de avanzada y que pueden ayudar a mejorar la defensa de Israel en el mundo cibernético. Y sí, tiene un impacto. Imagínate que un chico que entra al ejército a los 18 años, en el ejército de Israel, y él tiene que defender a su país, pasa 3 años trabajando en una unidad tecnológica, una unidad de inteligencia. Ese conocimiento después lo lleva al mundo civil y puede desarrollar una idea, puede desarrollar un producto, puede desarrollar una tecnología que pueda ser también buena para las personas en el mundo. Y yo creo que sí, es un impacto que es muy positivo, pero es en el caso de Israel. Israel tiene unas fuerzas de defensa de Israel. Nosotros estamos para defender a nuestro país y es algo que lo hacemos no porque queremos, sino porque estamos obligados. Lo que sí es bueno que esto sí nos ayuda a poder desarrollar el ecosistema de innovación y creemos que eso también es un valor agregado que nos da esse serviço ao país que damos. Última pergunta. Na verdade, a minha pergunta era relacionada a essa também, que a gente sabe que a indústria de games e a indústria bélica, assim, são grandes motores de inovação, assim, né? Então, eu queria saber qual que é a importância dessa indústria bélica dentro desse ecossistema de financiamento, de inovação e tal, que é um pouco relacionado com o que ele perguntou. Perfecto. La Autoridad de Innovación invierte únicamente en R&D civil. Nosotros no invertimos en R&D militar, para eso tenemos el Ministerio de Defensa. Es importante todo lo que tiene que ver con la defensa y el desarrollo de tecnologías para la defensa, pero nosotros creemos que el mandato de Israel, el mandato bíblico del pueblo de Israel, no es hacer la guerra. Nuestro mandato bíblico es cómo hacemos de este mundo un mundo mejor. El concepto de Tikkun Olam, cómo mejoramos el mundo. Y yo creo que Israel, a través de la tecnología, a través de la innovación, para mejorar la vida de todos y cada uno de nosotros, la salud, el transporte, la vivienda, el ecosistema, el aire, el agua, todo eso que nosotros hacemos en Israel, lo hacemos para mejorar el mundo. Y creo que ese es el máximo mandato que tenemos como país. Muchas gracias, Alan. Obrigado. Bom, como eu falei, não precisam se levantar, porque a gente vai ter agora um storytelling super bacana sobre uma conexão real que aconteceu entre startup e indústria. E assim que finalizar, estaremos dando lunchbox aqui fora para vocês também poderem pegar e poderem almoçar também com calma, ok? Lembrando também que na parte da tarde nós teremos aqui o Open Innovation BR, então vai ser também a gente aprofundar mais esses papos sobre indústria e sobre startups. Bom, storytelling, como empreendedores formaram startups, se conectaram com indústrias e ganharam o mundo. O objetivo desse... Calma aí, tá certo? Tá certo. O objetivo desse painel é termos uma visão do lado das startups. Então, a gente vai ter uma palestra agora, um case de sucesso com o Renan Padovani, que ele vai contar um pouquinho como foi a conexão com as grandes empresas, como foi a trajetória deles e ressalvar os pontos positivos e negativos dessa trajetória, os comportamentos que eles tiveram que ter para poder atingir o sucesso e, claro, o que é importante compartilhar com vocês para o crescimento de vocês também. Então, eu vou pedir uma salva de palmas para o Renan Padovani, co-founder e CEO da Altasa. Tudo bom, Renan? Sim. Bom, pessoal, boa tarde. Acho que boa tarde já. Sei que eu estou concorrendo com um lunchbox, então vou tentar ser breve e rápido aqui, tentando mostrar um pouquinho de uma maneira descontraída para vocês a visão da startup, né? Os painéis hoje trataram muito bem a realidade do que a indústria está fazendo. Então, mostrar um pouquinho do outro lado, né? A conexão aí sempre tem 2 vias. Então, mostrar um pouquinho. Tá?
Bom, a Autasa ela começa dentro de uma coisa que em 2012 aconteceu dentro da universidade, né? A gente nasce dentro de um projeto de pesquisa, um projeto um pouquinho diferente e bem inovador em 2012. A gente não tinha nem marco legal de inovação, não tinha uma legislação ainda muito bem estabelecida, mas foi um projeto em cooperação universidade e indústria. Então, o que eu vou tentar aqui é mostrar o que acontece quando um CNPq, por exemplo, investe em uma startup, né? O que um programa Startup Indústria fomenta e qual é o resultado disso, né? Esse projeto ele era entre uma universidade e uma montadora nacional, né? Uma multinacional estabelecida no país, cujo objetivo era desenvolver uma tecnologia nacional que pudesse suprir as necessidades tecnológicas e resolver algumas dores dessa indústria. Então, depois de muito P&D, foram 4 anos de desenvolvimento dentro da universidade, muito mais P no começo, muito mais D no final, mas a gente teve um protótipo finalizado, né, depois de 4 anos, e aí veio a pergunta, né, o que fazer com isso tudo? Né? Foram 4 anos de investimento, parte do projeto teve apoio em Embrapi lá no seu começo, então o que fazer? Foi sempre uma pergunta, né? E aí a indústria falou assim, poxa, por que não começar um projeto e desenvolver uma startup para fornecer esse produto, né? Fazer o processo aí que todo mundo chama de transferência tecnológica. Isso não era fácil, mas foi a opção que a indústria escolheu e foi traçado um caminho que hoje já se traça um caminho muito mais estabelecido, mas foi um case que a gente não tinha ainda esse processo de transferência muito bem claro e estabelecida. Isso tudo foi trabalhado para viabilizar a startup. Então, a indústria, quando ela tem vontade e dentro do seu planejamento, ela já estabelece como prioridade trabalhar nesses meios, e aí até acho que a Marco Polo comentou, né? Não dá para a startup ficar só dentro da mesma indústria, ela não vai passar a vida inteira vendendo só para uma empresa. Então, ela tem que se gerar uma spin-off, tem que sair para o mercado e levar a tecnologia que foi desenvolvida para o mercado. Então, isso foi feito no nosso caso também. Mas aí o empreendedor, né, ele se pergunta, tá, eu estou aqui num projeto de pesquisa e o que eu vou fazer? Né, eu tenho que desenvolver um produto, mercado, o que é isso? Né? Da nossa visão, quando você está dentro da academia, parece que o mercado é uma entidade que ninguém entende. Você fala, isso é o quê? Dólar? O que isso está relacionado? Né? E a gente foi pensar um pouquinho, e a nossa história de empresa mesmo, ela começa em 2016, e para responder um pouquinho do que a gente ia fazer, dentro de 2016, o Fórum Econômico Mundial divulga, né, o futuro do trabalho. Então, a Autasa são 3 sócios, pesquisadores que trabalhavam à época dentro do ITA, e a gente foi, poxa, dá uma olhada nesse relatório aqui. Cara, eles estão falando que o trabalho vai mudar, 60% das profissões não vão mais existir, o que a gente vai fazer? Né? Então, vamos usar essa discussão que estava sendo mundial, já a 4ª Revolução Industrial e tudo mais, ascendendo em 2016, e a gente usou para tentar trabalhar o que vamos fazer. Né? E aqui, entre outras coisas que o Fórum traz, ele trouxe algumas tecnologias que iam impactar, né, a indústria. Uma delas é a inteligência artificial e o machine learning, o aprendizado de máquina, e nós decidimos, então, trazer essas tecnologias e falar assim, poxa, vamos usar isso para fornecer produtos para a indústria. Né? Então, a inteligência artificial, aprendizado de máquina, e foi isso que a gente definiu. Aí a gente começou a conversar com as pessoas. Né? A primeira coisa que as pessoas imaginam quando a gente fala que está trabalhando com inteligência artificial é essa visão do meu pai. Ele acha que eu vou fazer a super máquina que vai conversar com ele. Né? Então, você tem visões diferentes para cada tecnologia. A minha mãe já fica um pouco mais preocupada e acha que a gente vai criar alguma coisa que vai destruir os humanos. Né? Então, essas tecnologias são tecnologias que elas mexem com o imaginário das pessoas. Então, a gente foi trabalhando e, na verdade, o que a gente vai fazer com a tecnologia é produto para inspeção de qualidade na indústria, utilizando aprendizado de máquina e também inteligência artificial, para que os sistemas eles fiquem inteligentes. Tá?
Então, aqui é o primeiro logo da Altasa, já dá para perceber que não tinha design na equipe, né? Isso aqui foi uma criação saindo da academia e até o pessoal da BRF comentou, né? Quando você tem uma startup em early stage, você não tem nem CNPJ, você não tem nome, né? Então, muitas vezes, você tem que trabalhar nisso. E foi onde a gente começou, né? Todo mundo me pergunta, até o Carlana da Embraer que estava aqui, me fez essa pergunta acho que um mês atrás. O que significa Altasa, né? O Altasa ali, a parte de começo, um automatic, tudo bem. O Z é o Zebra, é o mais polêmico, eu vou deixar para o final. O A de análises. Então, automático é análise, ok. E aí o Zebra, né? O Zebra vem que a gente tem o nosso primeiro produto que foi desenvolvido na academia, ele se assemelha muito a uma característica de Zebra, né? Só que esse nome era horrível, né? A gente chegou, os 3 empreendedores, cara, vamos fazer um brainstorm, e aí a gente uniu 15, 20 pessoas numa sala, 4 horas de discussão com uma única premissa: Altasa não pode ser. Cara, vamos inovar, vamos lá. A gente saiu desse brainstorm, cara, Altasa é o melhor nome que a gente tem, né? Então, às vezes o brainstorm ele serve para fazer, não às vezes tirar uma solução da cartola, mas também para corroborar uma decisão que você tinha tomado, né? E aqui, bom, nome definido, partiu MVP, né? A gente teve os primeiros MVPs já dentro da academia, e esse é o nosso primeiro MVP, né? Dizem que a gente tem que ter vergonha do primeiro MVP, senão ele não foi um MVP. Mas esse a gente tem muita, então a gente chama até ele de 00, né? A gente nem considera ele nosso. Esse aqui é o primeiro que já está mais bonitinho, né? E aqui, um terceiro MVP, já com investimento da indústria. Então, é isso, essa evolução que eu vou mostrar ao longo, é o que acontece quando um CNPq, uma FAPESP, uma indústria compra um produto e faz o desenvolvimento junto com a startup, tá? Bom, saímos da academia, o MVP 3.0 pronto, vamos vender, né? Vamos para o mercado. A gente teve, bom, primeiro a gente contratou um design para fazer o nosso logo, né? Acho que o outro não estava legal. User Experience, começamos a lá, né? Vamos dar uma melhorada, porque o cliente precisa ficar de uma semana sendo treinado para entender o que o nosso software faz. Então, vamos dar uma melhorada nisso. E aí a gente achou que estava bombando. Vamos para o mercado, um mês aqui é nosso tempo estimado de fechar o primeiro contrato. O resultado, o primeiro contrato veio 1 ano depois. Isso porque a indústria já nos conhecia, já tinha feito a transferência tecnológica, e eu não era um cara estranho para ele. Então, esse primeiro ano deu um balde de água fria em nós. Porque a gente chegou e falou, poxa, será que é isso? O que é venda complexa? Aí a gente foi entender o que era venda complexa. E são 3 sócios na Altasa. Um dos sócios, quando a gente estava prestes a vender, ele estava quase desistindo de tudo. Ele falou, cara, complexa nada, isso daí é venda impossível. Começou já, a gente estava achando que em 1 mês estava tudo pronto, demorando 1 ano já, vamos desistir disso daqui. Mas a gente continuou, entendeu que a gente precisava aprender um pouquinho mais do que a técnica, né? O produto nosso em si, ele tem uma solução tecnológica de ponta por trás, né? São tecnologias que ainda estão sendo descobertas, novas funcionalidades e tudo mais, mas a gente precisava entender os processos burocráticos. A gente não sabia, e aqui eu começo a falar uma coisa que é comum hoje, né? Mas a gente não entendia nem o que eu tinha que prestar atenção no NDA, por exemplo, né? Quais eram os passos que a indústria trabalhava? Ela trabalhava com contratos de que tipo, né? Então, isso foi um passo bem importante, entender quais são os processos burocráticos. Uma travadinha aqui. Opa. Bom, outro ponto que a gente teve que entender bastante foi sobre relacionamento e conexão. E aqui eu puxo um pouco também para o Startup Indústria, a importância desse tipo de programa. A startup, principalmente quem acaba de sair da academia, e a Startup Indústria tem muito esse perfil de startups que nasceram dentro da academia, estão trazendo uma solução mega tecnológica, mas não sabem como se relacionar e como criar conexões. Então, esse tipo de programa, e a Isabela, Guto, parabéns pelo desenvolvimento disso, porque é extremamente importante. E a gente ia em tudo que tinha. Cara, o Zé da esquina estava fazendo um evento de startup. Pô, vamos lá.
vamos conversar. Então, isso é bem importante, né? Isso é um ponto bem interessante do nosso desenvolvimento. Aí as coisas começaram a dar um pouquinho certo. A gente vendeu o quarto MVP que a gente fez. Eu chamo de mínimo produto viável, porque eu falo aqui com a indústria, é sempre o MVP que dá para entregar na data combinada. Então, eu poderia fazer um produto melhor, mas a data que tu tem é a data que eu tenho que trabalhar. Então, eu sempre estou fazendo MVP baseado na tua data, né? Então, esse primeiro a gente vendeu, foi para a primeira venda internacional nossa, que foi para a Alemanha. Esse aqui é o 5º MVP. Esse teve apoio com a FAPESP, então a foto já está até mais bonitinha, já tem carro, já está todo modelado. Esse produto ele evita que quando você compra um carro na concessionária, esse carro venha amassado, venha com a pintura toda variada. Então a gente faz todo esse controle de qualidade de forma automática na indústria. Essa foi a nossa primeira venda internacional, né? A Opel, uma montadora alemã, comprou a tecnologia. A gente, imaginem ali, no slide anterior, uma parede de 2 metros por 3, embarcando num navio. Então, foi um trabalho, né, e tudo mais. A nossa segunda venda, a gente enfrentou frio, neve e tudo mais. O Vitor, que está aqui na plateia, sabe muito bem como que foi essa experiência. Mas a gente conseguiu atingir a General Motors, nos Estados Unidos, em Detroit, a sede da General Motors, e onde um projeto que começou 5 anos antes, em uma subsidiária, fazendo pesquisa com o ITA, sem nenhum horizonte, chegar na matriz e implementar um equipamento foi uma alegria muito grande para a gente, foi bem bacana. E aí a gente partiu para o mercado internacional, né? A gente partiu por uma peregrinação nos Estados Unidos, visitamos vários lugares, para entender um pouquinho do ecossistema e saber como que a gente poderia entrar no mercado americano. Porque eu vou até usar uma frase que eu escutei ali fora no stand do Sebrae. Não é porque o mercado é maior que vai ser mais fácil, né? Então, o mercado americano, o pessoal estava falando assim, eu conheço clientes que perderam milhões. Eu pensei assim, eu só não vou perder milhões porque eu não tenho, né? Mas é exatamente isso que a gente está tentando evitar. Então, a gente foi entender quem são os atores, quais são os programas que a gente poderia participar para internacionalizar. E, com isso, a gente hoje entra no mercado americano oferecendo soluções basicamente para todo o acompanhamento da indústria automotiva, né? Hoje a gente tem clientes também no setor aeronáutico, Embraer, mas hoje o nosso carro-chefe é para acompanhamento de todas as etapas do processo automotivo. Hoje, daquele último MVP que foi vendido, a gente já tem uma solução robótica que já tem representante nos Estados Unidos, então chega de enviar parede de luz de navio para lá, demora 40 dias, hoje a gente já consegue desenvolver isso em 15 dias diretamente com o fornecedor local nos Estados Unidos. Hoje, escritório aberto. Por que nós escolhemos uma aceleradora? Não dá, dentro do ecossistema de startup, para empreender sozinho numa sala fechada, né? A gente precisa conversar, é importante se relacionar e ter conexões. A gente está hoje com o escritório em Ann Arbor, sede da indústria automobilística, e a gente tem planos bem ambiciosos para essa indústria. O tempo de negociação, e aqui eu entro na finalização, só para dar uma ideia do porquê que a gente também internacionalizou, né? E isso, as startups e indústria, elas têm que ficar bem atentas, porque isso impacta em fluxo de caixa, isso impacta em várias decisões. O nosso tempo médio de negociação são 10 meses, então significa que eu fico 10 meses, em média, conversando com o mesmo contato, né? Então, eu preciso atirar para muitos lados para que isso vá sendo convertido e eu não perca a minha startup, porque simplesmente eu perdi o prazo de uma negociação. Eu não consegui esperar mais 3 meses, meu caixa quebrou. Então, isso é bem importante a gente prestar atenção. Outra coisa, nascer global significa que você está desenvolvendo uma solução para a indústria brasileira, mas presta atenção no que está acontecendo no mundo, né? Você tem concorrentes, muito provavelmente, a gente diz que a chave do conhecimento, né, ela foi jogada em vários pontos do mundo, e às vezes você encontra uma pessoa que você nunca conversou, que tem a mesma ideia com você. Então, nasça global, pensando já no mercado global. Aqui, um último ponto, né, tecnologia de ponta é o que a gente sempre busca. Né? Toda startup que vem trazer uma solução, ela tem que tentar trazer a melhor tecnologia para a indústria nacional, porque a gente acredita que desse ponto a gente consegue evoluir.
e tem que ser no mínimo legal. E aqui legal tem vários aspectos, mas imagine o Carlano, o Maquita que estava aqui, tem 2 anos que eu falo com eles. Cara, 2 anos, ele tem que ser legal comigo, eu tenho que ser legal com ele, porque eu vou encher tanto o saco dele em 2 anos, cara, que no mínimo a startup indústria tem que ser legal. Eu tenho que ligar para ele contando alguma coisa para a gente conversar, porque esse relacionamento, ele é muito longo. E se a gente não construir um bom relacionamento, isso se perde no caminho e é ruim para a indústria e também para a startup. Joia? Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, bom almoço. Bom, pessoal, queria agradecer a vocês pela presença hoje e ontem. Foram 2 dias maravilhosos. Agora, nós teremos agora o almoço. Como eu falei, nós teremos um lunchbox aqui, quem quiser pegar para comer. A parte da tarde, a gente vai ter o Open Innovation BR. Então, antes de falar, vamos falar um pouquinho sobre o Open Innovation BR, né? E são eventos gratuitos que acontecem, né? E é um grupo que começou organicamente, então, ou seja, não é capitaneado por ninguém, são várias empresas, vários grupos diferentes. A BDI participa desse grupo e convidou eles para dentro do 2º Fórum de Inovação Startup Indústria. Então, seria muito bacana que vocês também ficassem para a parte da tarde, porque a gente vai ter painéis para falar sobre as barreiras internas e externas na conexão entre startups e indústrias. Também vamos ter aqui representantes de indústrias, de governo, ecossistema de startups e um keynote no final que vai falar sobre Quantum Giving, que vem da Babson College. Então, vai ser um conteúdo super rico. Também estarei aqui com vocês e gostaria muito de agradecer vocês por terem me convidado para estar aqui nesse palco nesses últimos dias. Eu fiquei muito feliz. Foi difícil deixar meu filho de 1 ano em casa, mas eu vim com muita alegria, muita paixão. E obrigado vocês pelo carinho também de ficarem com a gente esses 2 dias enchendo a nossa casa, tá bom? Muito obrigado, bom almoço a todos vocês. Obrigado.